Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 a 2. Uma pergunta que destrói evangelho moderno, uma questão que expõe falsa graça contemporânea, uma indagação que revela a apostasia da igreja atual, um questionamento que confronta licenciosidade disfarçada de liberdade. Paulo fez pergunta devastadora que a igreja moderna evita, questão que destrói pregação popular de hoje, indagação que expõe falsidade do evangelho barato, confronto direto com mentalidade que usa graça como licença para pecar. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pergunta que nasceu de mal entendido sobre graça. Questão que revela pensamento carnal sobre salvação. Indagação que expõe mentalidade que não compreende transformação. Questionamento que Paulo respondeu com horror absoluto. De modo nenhum. Não, talvez, não depende, não é complicado. De modo nenhum, rejeição absoluta e categórica, impossibilidade total para quem realmente nasceu de novo. Contradição completa com natureza da salvação genuína. Igreja contemporânea perdeu o horror ao pecado. Pastores modernos pregam graça sem santificação. Líderes atuais oferecem céu sem transformação. Evangelistas de hoje prometem salvação sem conversão. Resultado é evangelho que permite pecado contínuo. Mensagem que oferece perdão sem arrependimento. Pregação que promete céu para quem vive como inferno. Doutrina que garante salvação para quem permanece perdido. Paulo confronta esta apostasia através de pergunta devastadora que destrói evangelho barato de raiz. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Morte para pecado não é metáfora, não é linguagem simbólica, não é conceito teológico abstrato, é realidade espiritual que transforma comportamento. Hoje você descobrirá 7 aspectos da pergunta que destrói evangelho moderno. 7 verdades sobre morte para pecado que a igreja esqueceu. 7 confrontos com falsa graça que domina púlpitos contemporâneos. 7 revelações que expõem diferença entre salvação genuína e religião falsa. Prepare-se para confronto com ortodoxia popular, para questionamento de pregação que agrada multidões, para exposição de mentira que enche igrejas de falsos convertidos. Porque depois que você compreender a pergunta devastadora de Paulo, nunca mais aceitará como normal evangelho que promete céu sem exigir transformação. Você está pronto para descobrir pergunta que destrói evangelho barato e restaura evangelho verdadeiro? O primeiro aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é sua origem diabólica. Questão: permaneceremos no pecado para que graça abunde? Não surgiu de ignorância inocente, mas de mentalidade carnal que busca explorar graça divina para justificar continuação em pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6:1. Esta pergunta revela coração que não foi regenerado, mente que não foi transformada, natureza que permanece escrava do pecado disfarçada de linguagem espiritual. Paulo havia acabado de explicar grandeza da graça, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Verdade gloriosa sobre suficiência da graça para cobrir qualquer pecado. Mente carnal imediatamente corrompeu esta verdade. Raciocínio diabólico transformou promessa em licença. Pensamento pecaminoso converteu esperança em desculpa. Lógica infernal usou graça como justificativa para a rebelião. Se graça superabunda onde pecado abunda, por que não continuar pecando para experimentar mais graça? Raciocínio aparentemente lógico que revela total incompreensão da natureza da salvação. Igreja moderna está infestada desta mentalidade diabólica. Pastores que pregam graça sem santificação.
líderes que oferecem perdão sem transformação, evangelistas que prometem céu para quem vive em pecado. Uma vez salvo, sempre salvo. Não importa como você vive. Jesus pagou tudo, você não precisa mudar nada. Graça cobre todo pecado, inclusive pecado contínuo. Deus te ama como você é e não exige transformação. Pregação diabólica que usa verdade sobre graça para promover mentira sobre santificação. Paulo identificou a origem desta pergunta. Mente que não morreu para pecado. Coração que não foi crucificado com Cristo. Natureza que não experimentou regeneração genuína. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Pergunta: permaneceremos no pecado? Só pode surgir de quem não experimentou crucificação do velho homem, de quem não teve corpo do pecado desfeito, de quem continua servindo ao pecado. Salvação genuína destrói base da pergunta. Regeneração autêntica torna a questão impossível. Novo nascimento elimina a mentalidade que busca continuar em pecado. Igreja atual está cheia de pessoas que fazem esta pergunta porque nunca experimentaram morte para pecado. Professam salvação, mas vivem em rebelião. Declaram novo nascimento, mas manifestam natureza antiga. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Esperança genuína em Cristo produz purificação automática. Não luta para permanecer puro. Não esforço para evitar pecado. Purificação natural que brota de natureza transformada. Pergunta: permaneceremos no pecado? Revela a ausência desta esperança. Falta desta natureza transformada. Inexistência de regeneração genuína. Origem diabólica da pergunta também se revela em seu objetivo. Encontrar justificativa para continuar em pecado. Não busca santidade, busca licença. Não deseja transformação, deseja permissão. Paulo expôs mentalidade que quer benefícios da salvação sem responsabilidades da santificação, que deseja perdão sem arrependimento, que almeja céu sem transformação. Esta mentalidade domina a igreja moderna. Evangelho que oferece entrada no céu sem mudança de vida. Mensagem que promete perdão eterno para pecado contínuo. Doutrina que garante salvação para quem vive em rebelião. Como confrontar a origem diabólica desta pergunta? Primeiro, reconheça que salvação genuína transforma a natureza, não apenas posição legal. Segundo, pregue evangelho que exige morte para pecado, não apenas perdão de pecados. Terceiro, confronte mentalidade que busca explorar graça para justificar rebelião. Quarto, teste profissão de fé através de evidência de transformação real. A origem diabólica da pergunta revela que evangelho que permite continuação em pecado não é evangelho de Cristo, mas doutrina de demônios disfarçada de graça. O segundo aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é a resposta categórica de Paulo. De modo nenhum, não foi sugestão diplomática ou opinião teológica, mas rejeição absoluta expressa no grego mais forte possível para indicar impossibilidade total. De modo nenhum. Romanos 6:2. No grego original, migenoito. Expressão de horror máximo, impossibilidade absoluta, rejeição categórica, repúdio total da própria sugestão. Paulo não disse, não é recomendável. Não respondeu, seria melhor evitar. Não sugeriu, depende da situação. Declarou impossibilidade absoluta com horror genuíno. Migenoito aparece 10 vezes na carta aos Romanos. Sempre para rejeitar categoricamente algo que contraria a natureza de Deus ou o caráter da salvação. Expressa horror divino diante de contradição com verdade. Igreja moderna perdeu o conceito de impossibilidade absoluta. Tudo se tornou relativo. Toda verdade tem exceção.
Todo princípio tem flexibilidade, todo mandamento tem circunstância atenuante. Paulo não conhecia esta mentalidade relativista. Para ele, algumas coisas eram absolutamente impossíveis. Permanência em pecado para quem morreu para pecado era uma delas. Resposta categórica revela que Paulo considerava a pergunta não apenas errada, mas blasfema. Não apenas teologicamente incorreta, mas moralmente repugnante. Não apenas doutrinariamente falsa, mas espiritualmente diabólica. Por que Paulo reagiu com horror tão extremo? Porque pergunta revela total incompreensão da obra de Cristo na cruz, completa ignorância sobre natureza da regeneração, absoluta cegueira sobre realidade do novo nascimento. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6:3. Paulo apela para conhecimento fundamental que todo cristão deveria possuir. Batismo em Cristo é batismo na morte de Cristo. União com Cristo inclui participação em sua morte. Quem foi batizado na morte de Cristo não pode continuar vivendo vida que Cristo morreu para destruir. Impossibilidade lógica, espiritual e prática. Igreja atual perdeu compreensão desta realidade. Ensina batismo como símbolo, não como sepultamento. Como ritual, não como morte. Como cerimônia, não como participação em crucificação. Resultado é cristianismo que não mata pecado porque não experimentou morte com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Sepultamento com Cristo não é metáfora poética. É realidade espiritual que produz novidade de vida literal. Ressurreição com Cristo gera comportamento diferente, não apenas posição legal diferente. Resposta categórica de Paulo destrói evangelho moderno que oferece posição legal sem transformação prática, que promete perdão sem morte para pecado, que garante céu sem novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6:5. Plantio junto com Cristo na morte garante participação na ressurreição. Não apenas ressurreição futura, mas ressurreição presente para novidade de vida. Paulo considerava a impossibilidade absoluta porque entendia a natureza da união com Cristo. Quem está unido com Cristo na morte não pode continuar vivendo para pecado. Contradição de natureza, não apenas de comportamento. Igreja contemporânea ensina a possibilidade de união com Cristo sem morte para pecado. Salvação sem regeneração. Novo nascimento sem nova natureza. Impossibilidade que Paulo rejeitava categoricamente. Resposta categórica também revela a autoridade apostólica absoluta. Paulo não estava oferecendo opinião pessoal ou preferência teológica. Estava declarando verdade divina com autoridade celestial. De modo nenhum é palavra final sobre possibilidade de continuar em pecado após salvação genuína. Não há debate, não há exceção, não há circunstância atenuante. Como aplicar resposta categórica de Paulo? Primeiro, rejeite categoricamente evangelho que permite continuação em pecado. Segundo, ensine impossibilidade absoluta de salvação genuína sem transformação prática. Terceiro, confronte mentalidade relativista que elimina verdades absolutas. Quarto, pregue com autoridade apostólica que algumas coisas são absolutamente impossíveis. A resposta categórica de Paulo destrói evangelho barato através de declaração de impossibilidade absoluta. Quem morreu para pecado não pode continuar vivendo nele. O terceiro aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é a realidade da morte para o pecado. Paulo não ensinou que cristãos deveriam morrer para pecado como meta futura,
mas declarou que já estão mortos para pecado como realidade presente de todo nascido de novo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Paulo não disse nós que devemos morrer, não declarou nós que tentamos morrer, não ensinou nós que esperamos morrer, afirmou categoricamente nós que estamos mortos. Tempo presente, modo indicativo, realidade atual, não aspiração futura, fato consumado, não processo em andamento, estado presente de todo genuíno cristão. Igreja moderna inverteu completamente este ensino. Trata a morte para pecado como meta a ser alcançada, como ideal a ser perseguido, como experiência especial para cristãos avançados. Paulo ensina morte para pecado como realidade fundamental de todo convertido. Sem morte para pecado, não há salvação genuína. Sem crucificação da natureza antiga, não há regeneração autêntica. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Foi crucificado. Tempo passado, ação completa. Seja desfeito, resultado automático da crucificação. Não sirvamos mais. Consequência natural da destruição. Morte para pecado não é luta contínua contra a natureza pecaminosa. É destruição da natureza pecaminosa através de participação na morte de Cristo. Igreja atual ensina luta perpétua contra pecado em vez de vitória sobre pecado. Guerra eterna em vez de libertação completa. Derrota frequente em vez de triunfo garantido. Paulo ensina realidade diferente. Morte literal para pecado que quebra poder escravizante da natureza antiga. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. Morte quebra a relação legal com pecado. Pessoa morta não pode ser processada por crimes anteriores. Natureza morta não pode ser escravizada por poder anterior. Cristão que experimentou morte genuína para pecado está legalmente livre de dominação pecaminosa. Não luta para se libertar, já está livre. Não busca vitória, já venceu. Realidade da morte para pecado também se revela através de participação na morte de Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Morte com Cristo não é identificação emocional ou mental. É participação espiritual real, na crucificação que quebra poder do pecado sobre a vida do crente. Cristo morreu para pecado uma vez e jamais voltará a morrer. Cristão que morreu com Cristo para pecado também não volta a viver sob dominação pecaminosa. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6:9-10. Morte de Cristo para pecado foi definitiva e irreversível. Morte do cristão para pecado, através de união com Cristo, compartilha a mesma finalidade. Igreja moderna nega esta realidade. Ensina que cristãos permanecem escravos do pecado após conversão. Que luta contra a natureza pecaminosa nunca termina. Que vitória sobre pecado é impossível nesta vida. Paulo confronta esta mentira através de ensino claro sobre morte para pecado como realidade presente de todo nascido de novo. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. Considerai-vos não significa imaginem que são. Significa reconheçam a realidade do que já são. Aceitem o fato de que já morreram para pecado através de união com Cristo. Igreja atual inverte este ensino. Em vez de reconhecer morte para pecado como realidade, ensina que cristãos devem lutar para alcançar esta condição. Resultado é cristianismo de derrota em vez de vitória.
de escravidão contínua em vez de libertação completa, de luta sem fim em vez de triunfo garantido. Como aplicar a realidade da morte para pecado? Primeiro, pregue morte para pecado como realidade presente de todo convertido. Segundo, confronte ensino que mantém cristãos em escravidão ao pecado. Terceiro, ensine vitória sobre pecado como consequência automática da regeneração. Quarto, recuse evangelho que promete salvação sem morte para a natureza pecaminosa. A realidade da morte para o pecado destrói evangelho barato que oferece perdão sem crucificação da natureza antiga. O quarto aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é a impossibilidade absoluta de viver no pecado. Paulo ensinou que quem realmente morreu para pecado através de união com Cristo não pode continuar vivendo vida pecaminosa, porque contradiria a natureza fundamental da regeneração. Como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Pergunta retórica que assume impossibilidade da resposta. Como pessoa morta pode continuar vivendo? Como natureza crucificada pode continuar funcionando? Como velho homem destruído pode continuar dominando? Impossibilidade lógica, espiritual e prática. Se você reconhece que evangelho moderno permite vida de pecado contínuo, contradizendo o ensino apostólico, se compreende que salvação genuína produz transformação radical de natureza. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos evangelho que mata pecado, não o tolera. Ative o sininho para cada confrontação com falsa graça moderna. E deixe nos comentários: morto para pecado não pode viver nele. Paulo não estava estabelecendo meta moral elevada para cristãos maduros. Estava descrevendo realidade fundamental de toda conversão genuína, impossibilidade absoluta para quem experimentou regeneração autêntica. Porque aquele que morreu está livre do pecado. Romanos 6:7. Morte quebra a relação de escravidão. Pessoa morta não obedece a comandos. Natureza morta não responde a tentações. Velho homem crucificado não domina comportamento. Igreja moderna perdeu compreensão desta impossibilidade. Ensina que cristãos podem viver em pecado contínuo e permanecer salvos. Que nova natureza coexiste pacificamente com natureza pecaminosa. Que regeneração não transforma comportamento. Paulo confronta esta mentira através de ensino sobre impossibilidade de viver em pecado após morte genuína para pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6:12. Paulo não está ordenando algo impossível. Está lembrando cristãos de realidade que já possuem. Pecado não tem mais direito de reinar, porque velho homem foi crucificado. Comando é baseado em realidade, não em impossibilidade. Como dizer à pessoa livre: não seja escravo. Lembrete de status, não criação de nova condição. Impossibilidade de viver em pecado se revela através de mudança fundamental de relacionamento com pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Antes da regeneração, membros automaticamente serviam ao pecado. Após regeneração, membros naturalmente servem à justiça. Mudança de direção automática, não esforço consciente. Igreja atual ensina que cristãos devem lutar constantemente para não apresentar membros ao pecado. Paulo ensina que cristãos regenerados naturalmente apresentam membros à justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Romanos 6,14. Graça genuína quebra domínio do pecado, não o fortalece. Estar debaixo da graça significa estar livre do poder escravizante do pecado, não licenciado para continuar nele. Igreja moderna inverte este ensino. Usa graça como desculpa para tolerar pecado, em vez de reconhecer graça como poder que destrói pecado. Impossibilidade também se revela através de nova identidade como servos da justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Tendo sido servos, passado terminado, fostes libertados, ação completa. Fostes feitos servo, nova identidade presente. Transformação não é processo gradual, mas transferência completa de servidão. De escravos do pecado para servos da justiça. Mudança de senhorio, não de intensidade de luta. Paulo explica a impossibilidade através de analogia de servidão. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. Ninguém pode servir a dois senhores simultaneamente. Ou serve ao pecado, ou serve à justiça. Regeneração transfere servidão do pecado para a justiça. Igreja atual ensina servidão dupla. Cristãos que servem parcialmente ao pecado e parcialmente à justiça. Paulo ensina transferência completa de senhorio. Como aplicar a impossibilidade de viver em pecado? Primeiro, ensine que regeneração genuína transfere servidão do pecado para a justiça. Segundo, confronte doutrina que permite vida de pecado contínuo em cristãos. Terceiro, pregue transformação de natureza, não apenas perdão de culpa. Quarto, teste conversão através de evidência de mudança de relacionamento com pecado. A impossibilidade de viver no pecado destrói evangelho barato que oferece salvação sem libertação do domínio pecaminoso. O quinto aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é doutrina da libertação completa do pecado. Paulo ensinou que salvação genuína produz libertação real do poder escravizante do pecado, não apenas perdão da culpa ou esperança de libertação futura. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 18. Libertados, tempo passado, ação completa. Não sendo libertados progressivamente. Não esperando ser libertados futuramente. Foram libertados no momento da regeneração genuína. Libertação do pecado é resultado automático de morte para pecado. Pessoa morta não obedece a comandos de antigo senhor. Natureza crucificada não responde a tentações antigas. Velho homem destruído não escraviza nova criação. Igreja moderna perdeu completamente esta doutrina. Ensina perdão sem libertação. Justificação sem santificação. Posição legal diferente com comportamento idêntico. Resultado é cristianismo que promete céu, mas deixa crente no inferno da escravidão pecaminosa. Paulo ensina libertação literal e presente do poder do pecado através de participação na morte e ressurreição de Cristo. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, 6. Objetivo da crucificação do velho homem: destruir corpo do pecado para terminar servidão ao pecado. Não reduzir intensidade da luta, mas acabar com dominação. Corpo do pecado refere-se ao organismo espiritual que produzia pecado automaticamente. Destruição deste corpo quebra a produção automática de pecado e escravidão consequente. Libertação completa não significa perfeição imediata ou incapacidade de pecar. Significa quebra do poder compulsivo do pecado e capacidade genuína de obedecer a Deus.
como homem livre que pode escolher trabalhar para antigo senhor, mas não é obrigado. Diferença fundamental entre possibilidade e compulsão. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. Justificação do pecado inclui libertação do poder do pecado, não apenas perdão da culpa. Pessoa justificada está legalmente livre de dominação pecaminosa. Igreja atual separa justificação de santificação como se fossem experiências distintas. Paulo ensina justificação, que inclui libertação automática do poder escravizante do pecado. Libertação também se manifesta através de capacidade de apresentar membros à justiça. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Antes da regeneração, impossibilidade de apresentar membros genuinamente à justiça. Após regeneração, capacidade real de servir à justiça com todos os membros. Transformação de incapacidade em capacidade genuíne. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Romanos 6:20. Antes da salvação, livres da justiça, incapazes de praticá-la genuinamente. Após salvação, livres do pecado, não mais escravizados por seu poder. Transferência completa de um reino para outro. Libertação completa se revela através de novos frutos produzidos automaticamente. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Fruto para a santificação não é resultado de esforço humano, mas produção automática de nova natureza libertada do pecado, como árvore boa que produz frutos bons naturalmente. Igreja moderna ensina que cristãos devem lutar para produzir frutos de santificação. Paulo ensina que libertação do pecado produz frutos de santificação automaticamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Vida eterna não é apenas duração de existência, mas qualidade de vida, que inclui libertação do poder da morte espiritual, pecado. Dom de Deus é vida que vence morte, justiça que vence pecado, libertação que vence escravidão. Não apenas entrada no céu, mas transformação de natureza. Libertação completa confronta evangelho moderno que oferece perdão sem transformação, céu sem santidade, salvação sem libertação, posição sem condição. Igreja atual está cheia de pessoas que professam salvação, mas vivem em escravidão ao pecado porque nunca experimentaram libertação genuína que Paulo ensina. Como aplicar doutrina da libertação completa? Primeiro, pregue salvação que inclui libertação real do poder do pecado. Segundo, confronte evangelho que oferece perdão sem transformação de natureza. Terceiro, ensine que regeneração genuína transfere servidão do pecado para a justiça. Quarto, teste conversão através de evidência de libertação do domínio pecaminoso. A libertação completa do pecado destrói evangelho barato, que mantém convertidos em escravidão espiritual que Cristo veio quebrar. O sexto aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é a realidade da nova servidão à justiça. Paulo ensinou que libertação do pecado não produz autonomia moral, mas transferência de senhorio onde cristão se torna escravo voluntário da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Feitos servos, não escolheram servir, foram transformados em servos. Regeneração não pergunta se pessoa quer servir a Deus. Automaticamente a transforma em serva de Deus. Paulo usa a linguagem de escravidão intencionalmente. Doulos, escravo que pertence completamente ao Senhor.
não empregado que negocia condições, mas propriedade que obedece incondicionalmente. Igreja moderna rejeita conceito de servidão absoluta a Deus. Ensina cristianismo de escolhas pessoais, fé de preferências individuais, salvação que respeita a autonomia humana. Paulo confronta esta mentalidade através de ensino sobre transferência completa de propriedade, de escravos do pecado para escravos de Deus. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6:19. Paulo explica a transferência através de analogia humana. Como antes apresentavam membros automaticamente ao pecado, agora apresentam membros automaticamente à justiça. Mudança não é de servidão para a liberdade, mas de servidão má para servidão boa. De senhorio destrutivo para senhorio edificante. De escravidão que mata para escravidão que vivifica. Nova servidão é tão real e compulsiva quanto antiga servidão ao pecado. Diferença está na direção e no resultado, não na intensidade ou realidade da submissão. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Romanos 6:20. Antes, servos do pecado, livres da justiça, incapazes de praticá-la genuinamente. Agora, servos da justiça, livres do pecado, não mais dominados por seu poder. Liberdade total não existe. Todo ser humano serve a algum senhor. Questão não é se vai servir, mas a quem vai servir. Igreja atual promove ilusão de autonomia moral. Cristianismo de decisões pessoais. Fé que permite escolher quando obedecer. Salvação que mantém direito de autodeterminação. Paulo destrói esta ilusão através de ensino sobre servidão absoluta que caracteriza tanto perdição quanto salvação. Nova servidão produz frutos automáticos de santificação, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Romanos 6:22. Fruto não é produto de esforço consciente, mas resultado automático de nova natureza. Como árvore que produz fruto segundo sua espécie, cristão produz santidade segundo sua nova identidade. Igreja moderna ensina que cristãos devem escolher produzir frutos de santificação. Paulo ensina que nova servidão produz santificação automaticamente. Agradecimento seja a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6:17. Obedecestes de coração. Obediência que brota do centro do ser transformado, não de imposição externa. Coração regenerado obedece naturalmente à doutrina apostólica. Nova servidão não é opressão externa, mas inclinação interna. Não coação contra a vontade, mas transformação da vontade que deseja obedecer a Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6:18. Servidão à justiça é resultado automático de libertação do pecado. Uma condição produz automaticamente a outra. Não duas experiências separadas, mas dois aspectos da mesma transformação. Nova servidão também tem recompensa eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Servidão a Deus produz santificação presente e vida eterna futura, não apenas benefício eterno, mas transformação presente que produz frutos visíveis. Igreja atual separa salvação de servidão como se pessoa pudesse ser salva sem se tornar serva de Deus. Paulo ensina que salvação é servidão, transferência de senhorio que transforma comportamento. Como aplicar nova servidão à justiça?
Primeiro, ensine que salvação transforma a pessoa em serva de Deus automaticamente. Segundo, confronte ilusão de autonomia moral que resiste senhorio de Cristo. Terceiro, pregue que nova natureza produz obediência de coração, não externa. Quarto, mostre que servidão a Deus é libertação genuína, não opressão. A nova servidão à justiça destrói evangelho barato que oferece benefícios da salvação sem responsabilidades da submissão total a Deus. O sétimo aspecto devastador da pergunta que destrói evangelho barato é teste definitivo que expõe diferença entre salvação genuína e profissão falsa. Continuação em pecado após suposta conversão revela que morte para pecado nunca aconteceu e regeneração é ilusão, porque o fim dessas coisas é a morte. Romanos 6, 21. Paulo revelou que vida de pecado contínuo termina em morte espiritual, independente de profissão religiosa. Não importa quantas vezes pessoa declare ser salva, frutos de sua vida revelam verdadeira condição espiritual. Teste não é baseado em profissão de fé, mas em evidência de transformação. Não em declaração verbal, mas em manifestação prática. Não em experiência emocional, mas em realidade espiritual. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Mateus 7,16. A árvore é conhecida pelo fruto que produz, não pela etiqueta que carrega. Natureza se revela através de produção, não de proclamação. Cristão genuíno produz frutos de santificação automaticamente, porque possui natureza transformada. Falso convertido produz frutos de pecado, porque mantém natureza não regenerada. Igreja moderna abandonou este teste bíblico. Aceita a profissão verbal como evidência suficiente de salvação. Ignora a contradição entre declaração e demonstração. Tolera a vida de pecado contínuo em membros professos. Paulo confronta esta negligência através de teste definitivo. Quem continua vivendo em pecado prova que nunca morreu para pecado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Lei de semeadura e colheita se aplica à vida espiritual. Pessoa que semeia pecado continuamente colhe corrupção espiritual. Profissão de fé não anula lei espiritual que governa resultado de comportamento. Teste também se revela através do relacionamento com pecado. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 9. João não ensina impecabilidade, mas incompatibilidade fundamental entre natureza regenerada e vida de pecado contínuo. Nascido de Deus não pode viver em pecado, porque sua natureza foi transformada. Igreja atual interpreta este versículo como hipérbole ou ideal impossível. Paulo e João ensinam realidade presente de todo genuinamente nascido de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Teste definitivo distingue filhos de Deus de filhos do diabo através de prática de justiça e amor fraternal. Não através de profissão religiosa ou experiência emocional. Paulo confirmou o mesmo teste. Continuação em pecado revela filiação diabólica disfarçada de profissão cristã. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 18, 21. Paulo lista obras da carne que excluem herança do reino.
Não importa a profissão religiosa. Quem pratica estas obras prova que não é herdeiro de Deus. Teste definitivo destrói segurança falsa baseada em experiência passada sem evidência presente. Uma vez salvo, sempre salvo, é verdade apenas para quem evidencia salvação através de transformação contínua. Os 7 aspectos da pergunta que destrói evangelho barato são: origem diabólica da pergunta, resposta categórica de Paulo, realidade da morte para pecado, impossibilidade de viver em pecado, libertação completa do pecado, nova servidão à justiça e teste definitivo da salvação. Se esta pergunta devastadora de Paulo confrontou sua compreensão sobre o evangelho moderno, se reconhece que salvação genuína produz morte para pecado e vida para a justiça, deixe nos comentários: morto para pecado, não pode viver nele. Compartilhe estas verdades com a igreja que precisa voltar ao evangelho apostólico. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde defendemos o evangelho que transforma, não apenas perdoa. Pergunta de Paulo: destrói evangelho barato porque revela incompatibilidade absoluta entre salvação genuína e continuação em pecado. Não pode haver regeneração sem transformação, justificação sem santificação, novo nascimento sem nova natureza. Igreja moderna oferece evangelho que promete benefícios da salvação sem realidades da regeneração, céu sem santidade, perdão sem transformação, posição legal sem condição espiritual. Paulo confronta esta apostasia através de pergunta que expõe falsidade de evangelho que permite vida de pecado contínuo em professantes cristãos. Evangelho verdadeiro mata pecado. Evangelho falso tolera pecado. Evangelho apostólico transforma natureza. Evangelho moderno apenas muda posição. A pergunta de Paulo permanece como teste eterno para distinguir salvação genuína de profissão falsa. Quem realmente morreu para pecado não pode continuar vivendo nele. Que evangelho você está pregando? O que mata pecado ou o que o tolera?